Aleluias. Aleluias. Graça e paz. Estamos aqui através das redes sociais para ministrar uma palavra de Deus no seu coração. Quero saudar os meus irmãos e irmãs da Igreja Batista Central e todos os outros irmãos e irmãs, amigos que através das redes sociais estão nos assistindo. Nossa oração é que no nome de Jesus Deus possa falar com você poderosamente, que nessa noite seja uma oportunidade do Espírito Santo ministrar algo poderoso, algo novo no seu coração. Que Deus te abençoe. Estamos ao vivo, algumas pessoas já estão dando seu oi, mandando sua presença, comunicando que estão interagindo conosco aqui. Seja bem-vindo, é um culto. Reúna a sua família, vamos juntos adorar e exaltar o Senhor. Tem sido um tempo de meditarmos, de refletirmos, e eu espero que nessa noite, através desta palavra, o Espírito Santo de Deus venha falar poderosamente no seu coração. Quero agradecer a Deus aqui pelo pastor Edilson, pela sua esposa irmã Fernanda, pela Larine, que estão aqui nos apoiando nessa noite, para que pudéssemos desenvolver esse trabalho. Queridos, eu quero também agradecer a Deus por todos que estão participando da nosso relógio de oração. Está sendo uma grande bênção o nosso relógio de oração, está realmente sendo bem participativo, orações tão poderosas, irmãos. Eu muitas vezes vou às lágrimas de ver o fervor e a fé dos irmãos, e nós podemos já ver pelos olhos da fé, em nome de Jesus, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo, que o Senhor está realmente manifestando a sua graça, o seu poder, trazendo vida e restauração. Queridos, nós estamos ao longo das últimas semanas meditando nas últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Essa série de mensagens é baseada em um livro, e nós temos já meditado. A primeira palavra é a palavra de perdão, quando Jesus clama a Deus que perdoasse aqueles que estavam colocando ele no madeiro. A segunda palavra é a palavra de salvação, quando Jesus fala para aquele ladrão da cruz que naquela mesma noite ele estaria com o Senhor no paraíso. A terceira palavra é a palavra de compaixão, quando Jesus olha para Maria, se compadece do sofrimento dela, e através daquele momento ele coloca João, o discípulo amado, para cuidar de Maria, dizendo: Maria, você não vai ficar desamparada, a partir de agora João vai cuidar de você. E hoje a quarta palavra é a palavra de angústia. Creio ser bem interessante essa palavra para nós, creio ser bem oportuna pelo momento que nós estamos vivendo, tendo em vista a crise, a pandemia do coronavírus, as notícias que têm chegado aos nossos ouvidos. Tem sido realmente um tempo de angústia, e eu creio ser bem oportuna essa palavra. Como eu tenho dito, essa mensagem é baseada num livro, As Últimas Palavras de Jesus na Cruz, e foi compartilhada para mim por um grande amigo, pastor Adriano Nazaré. Quando eu vi que ele fez essa série de mensagens, eu tocou no meu coração, pedi ajuda para ele, e nós temos meditado nessa palavra. E o texto que nós queremos falar com você nessa noite está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 46. Mateus, capítulo 27, verso 46, diz assim as Sagradas Escrituras: E cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: meu Deus, por que tu me abandonaste? Porque Jesus ficou abandonado pelo Senhor, porque Jesus foi desamparado no momento mais difícil, porque na hora em que todo o peso do pecado do mundo inteiro estava sobre Jesus, ele estava sozinho. Vamos pensar sobre isso. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Você que está aí na sua casa, com sua família, dê as mãos agora.
Vamos orar e pedir para o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo ultrapasse as limitações da distância que você está conosco aqui na igreja, que o Espírito Santo ultrapasse o limite, qualquer que seja, para que você possa ser tocado pelo Senhor, envolvido pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, utilizando toda essa tecnologia com um único propósito: engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, venha falar conosco nessa noite, trazendo vida, trazendo, Senhor, respostas, trazendo, Senhor, esperança, trazendo fé aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra, nós estamos muitas vezes limitados por tempo e espaço, estamos impedidos de nos reunir, estamos presos, mas a tua palavra está livre e está sendo anunciada e está chegando até onde o Senhor determinar, em nome de Jesus. Fala, Senhor, fala conosco, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Amém, amém. Irmãos, Jesus foi abandonado pelo próprio Deus na cruz do Calvário. Naquele momento de tanta angústia, de sofrimento e dor, o meio seu Salvador, ele deu um brado naquele madeiro, e a pergunta dele para Deus é: por que, Senhor, o Senhor me desamparou? Talvez você já tenha dado esse mesmo brado que Jesus deu em um momento difícil. Quem não passou por momentos difíceis, na verdade, irmãos, uma doença, uma crise financeira, uma dificuldade no relacionamento com uma esposa, com um filho, uma traição, uma mentira, um engano. Queridos, nós passamos por angústias, mas eu creio que ninguém tem tanta autoridade para falar de angústia como Jesus, porque, como diz a palavra, ele foi o mais angustiado de todos os homens, o mais sofredor de todos os homens. Ninguém jamais passou por que Jesus passou, ninguém no mundo suportaria o que Jesus suportou. E talvez alguns não entendam o porquê de Jesus clamar. Será que Jesus não sabia? Ele não sabia por que ele estava passando por aquilo? Porque Deus tinha desamparado ele? É claro, irmãos, que Jesus sabia. Mas se tem uma coisa que precisa ficar claro para mim e para você, que a cruz para Jesus não foi algo simples. Durante os primeiros séculos do cristianismo, surgiu-se uma doutrina, e essa doutrina dizia que Jesus ele era só espírito, que ele não tinha corpo humano. E essa doutrina acabou fazendo nascer muitas heresias, muitos erros teológicos, porque se Jesus não sofreu, irmãos, de verdade, ele não poderia pagar o preço do pecado. Se Jesus não fosse carne e sangue, João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim: olha, irmãos, não creia em qualquer espírito. Para você crer que realmente alguém está vindo da parte de Deus, ele tem que confessar que Jesus veio em carne e em sangue. É uma divisão. E Jesus ele dá esse brado de angústia na cruz, porque ele precisa deixar bem claro que o que ele está passando está sendo um momento de terrível angústia, de um sofrimento acima de todos os limites que alguém poderia passar. Ele diz: Deus, meu Pai, por quê? Ele sabe a resposta, mas ele precisava que você entendesse o porquê. Por que Jesus passou por aquela angústia? Jesus sabia que ele ia passar por tudo aquilo. Ele vai para o Getsemane orar e clamar, e na oração de Jesus lá no Getsemane fica claro que Jesus não foi alguém que sentiu prazer na cruz, que a cruz foi algo pesado demais, tanto que ele ora ao Pai e diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não era um homem mal resolvido. Jesus não era uma pessoa sem perspectiva, que resolveu morrer
para, através da sua morte, chamar a atenção das pessoas. Não, irmãos, não é isso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus aqui no mundo, ele fazia maravilhas, milagres, sinais. Era um grande homem, 100% homem, 100% Deus. E o que nós precisamos entender nessa noite é o tamanho do sofrimento de Jesus, porque quando a gente entende o tamanho do sofrimento de Jesus, nós conseguimos sim ter forças para suportar os sofrimentos que nós passamos nos nossos dias. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo assim: olha, vocês vão ter aflições, mas as aflições de vocês são muito menores perto daquilo que eu passei. Jesus está querendo nos ensinar, irmãos, que apesar de passarmos por angústias e dificuldades nesse mundo, nós podemos vencer, porque a angústia é maior. A angústia que eu e você não poderíamos suportar, ele passou. Ele passou pela pior e maior angústia que você pode imaginar. A angústia do Calvário, a angústia de ser abandonado por todos, até mesmo por Deus. Por que Deus desamparou Jesus? Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi abandonado por Deus na cruz. Jesus não estava obedecendo o que Deus mandou? O que estava acontecendo naquela cruz para Jesus bradar esse grito de angústia? Primeiro você tem que entender uma coisa: Deus é santo. Deus é santo. Quando Jesus está lá na cruz, ele está sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, ele toma sobre si todos os pecados. Para o judeu isso era muito claro, era fácil de entender. Sabe por quê? Porque toda vez que um judeu ia no templo para pedir perdão pelos seus pecados, uma das coisas que o judeu fazia era levar um animal para morrer no seu lugar. E você pode imaginar um homem colocando a sua mão sobre a cabeça de um novilho, ou de um cabrito, ou de um cordeiro, e ele colocava a mão sobre aquele animal, e o sacerdote fazia uma oração dizendo: olha, a partir desse momento, os pecados que estão sobre você estão passando para este animal. E aquele homem via aquele animal morrer diante dele, e aquele animal morria por causa dos pecados do homem. E agora Jesus está na cruz, e ele está morrendo pelos meus pecados. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Sabe por que muitas vezes nós não valorizamos o pecado de Jesus, o sofrimento de Jesus, o perdão dos nossos pecados em Jesus? Porque a gente imagina assim: realmente era necessário Jesus morrer, porque tem muitos pecadores no mundo inteiro. Tem muitas pessoas que acham o seguinte, que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do nosso lugar, porque há muito pecado no mundo. Então Deus fez uma contabilidade, e ele percebeu o tamanho do pecado da humanidade toda, e aí precisou Jesus morrer na cruz. Mas deixa eu te contar uma coisa que precisa mudar no seu coração. Se só tivesse você no mundo, se só tivesse eu aqui nesse mundo, Jesus teria que morrer na cruz só pelos meus pecados. Os meus pecados, os seus pecados são suficientes para que Jesus tivesse que morrer. Se não tivesse mais ninguém no mundo, Jesus precisaria morrer só por causa de você, só por causa de mim. Entendeu? Isso deveria trazer um santo temor no meu e no seu coração, de entender o tanto que Jesus sofreu por nós. E Jesus clama na cruz porque ele realmente está sozinho, porque a partir do momento que ele toma sobre si os pecados da humanidade pesam sobre ele. Naquele momento Deus não se relaciona com o pecado. Deus só trata com o pecado de duas formas: ou através do sacrifício de Jesus, ou através do castigo eterno. Deus não se relaciona com o pecador. A palavra do Senhor nos diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos afasta, nos separa de Deus. Isaías está no templo orando, de repente ele tem uma visão maravilhosa do trono de Deus, dos serafins orando e clamando e declarando: santo, santo. E quando ele vê aquilo, ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador. Ele reconhece a sua limitação. E eu e você precisávamos ter essa capacidade de reconhecer que sem o sacrifício de Jesus nós jamais teríamos acesso ao Pai. O pecado nos afasta de Deus.
Na cruz, Jesus tornou-se legalmente culpado de todos os pecados da humanidade. O pecado sempre vai gerar uma dívida. O pecado sempre vai gerar consequências. E como eu disse para você, somente através do sacrifício de Cristo, eu e você podemos ter perdão dos nossos pecados. Jesus está lá angustiado e ele clama ao Pai. E você vai ver que naquele momento o Pai não responde para Jesus. Deus não responde, Deus fica em silêncio. A Bíblia diz que quando Jesus rende o Espírito, há trevas. Porque naquele exato momento em que Jesus rendeu o Espírito, ficou evidente a batalha espiritual que estava sendo travada. Jesus contra o pecado, contra a condenação eterna. Quem colocou Jesus na cruz? Quem entregou Jesus para morrer? A culpa foi de Pilatos? Foi o sumo sacerdote? Os fariseus? O Sinédrio? Quem entregou Jesus na cruz? Foram os soldados romanos? Não, querido. A cruz foi a consequência do meu e do seu pecado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus deixou bem claro que a partir daquele momento a morte seria uma realidade na vida do ser humano. E somente através do sofrimento, da morte, da crucificação, do sangue de Cristo ser derramado naquele madeiro, é que o perdão dos pecados poderia ser uma realidade. Precisamos então, queridos, diante dessa situação, entendermos que Jesus, naquela cruz, ele se tornou uma maldição por mim e por você. Ele morreu naquela cruz para pagar o preço dos meus e dos seus pecados. Ele se entregou por nós para que nós pudéssemos ter livre acesso hoje. Hoje nós temos condições de chegar diante de Deus, de orarmos. A palavra do Senhor diz que nada nos separa mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A igreja pode sair e declarar a palavra, pode anunciar esperança, vida eterna, salvação, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Mas nós precisamos entender que a salvação, ela não foi de graça. Houve um preço de sangue a ser pago por nós. Entender que o sacrifício de Jesus naquele madeiro foi até as últimas consequências, que Jesus tomou sobre si os meus e os seus pecados, se fez maldição por nós. O Filho amado de Deus, o Filho bendito de Deus, foi traído, humilhado, abandonado por todos. Eu já vi muitas pessoas reclamando, dizendo assim: puxa vida, Deus me desamparou. Eu não acredito, Deus não desampara ninguém. A única pessoa no mundo que pode dizer isso, Deus me desamparou, foi Jesus. E Deus desamparou Jesus por um único motivo, porque naquele momento ele estava carregando o preço dos pecados da humanidade toda, porque ele precisava pagar o preço dos nossos pecados, para que Deus pudesse perdoar-nos. E agora nenhum pecador está tão distante que Deus não possa alcançá-lo. Sabe qual seria a resposta de Deus se ele fosse falar alguma coisa para Jesus? Quando Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? Deus diria assim para Jesus: meu filho, eu te desamparei neste momento, porque eu preciso que você pague o preço dos pecados da humanidade toda. Eu preciso que você suporte essa angústia tão terrível, meu filho, porque eu tenho milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro, ao longo dos milênios, para salvar. A resposta de Deus para Jesus seria: Jesus, eu não posso estar com você, porque você agora está carregando os pecados, a maldade, o egoísmo, o ser humano mau, o ser humano cheio de
tantas coisas que nos separam de Deus, as pessoas que enchem seu coração de maldade, ressentimento, ódio, amargura, vaidade, pessoas que vivem uma vida de blasfêmia contra Deus, de rebeldia contra o Senhor. Você pode imaginar Deus olhando para Jesus e vendo em Jesus os afeminados, os maldizentes, os beberrões, os blasfemadores, os egoístas. Deus olhando para Jesus e vendo os pobres morrendo de fome, sem serem alcançados pelo egoísmo, pela maldade do homem. Jesus está carregando o pecado de toda a humanidade. A maldade do coração do homem estava toda sobre Jesus. Aquelas feridas no corpo de Jesus representam como o ser humano é sem Deus. Escravo, preso. E a resposta de Deus para Jesus era essa: meu filho, eu te deixei aí nesse lugar, porque você realmente precisa pagar o preço dos pecados, porque sobre os seus ombros está agora toda a inveja, todo o orgulho, toda a avareza, todo o coração egoísta, toda a maldade do coração do homem está sobre você, Jesus. E Deus é santo, irmãos. Deus não se mistura com o pecado. Deus não pode ficar com Jesus ali. Deus não pode, porque Jesus precisa pagar o preço. Porque se Jesus não toma sobre si os nossos pecados, nós estaremos até hoje escravos do pecado, estaremos até hoje presos nessas coisas, estaremos até hoje sem esperança, sem salvação. É por isso que quando você passar por um momento de angústia, se lembre que a sua angústia, ela pode ser vencida, porque Jesus pagou o preço, para que você não ficasse angustiado, desesperado, mas buscasse amparo em Deus, salvação em Deus, esperança em Deus. Um Deus que se compadece de mim. Deus não pôde se compadecer de Jesus, porque Jesus estava carregando o preço do meu e do seu pecado, mas Ele se compadece de você, Ele tem misericórdia de você. Basta você dobrar os seus joelhos, basta você clamar e dizer: Senhor, Filho de Davi, Jesus, o Senhor que carregou toda a angústia da humanidade sobre si, me perdoa, se compadece de mim, me ajuda, Senhor. E Ele vai fazer. Você tem acesso a essa salvação maravilhosa. Você pode. Não há angústia que você esteja passando que chegue perto do que Jesus passou. Não há desespero, não há medo que você passe que possa ser comparado minimamente com o que Cristo passou. E ainda assim, queridos, Ele suportou tudo isso. A angústia de Jesus, o clamor de Jesus naquele momento da cruz, não era assim: eu não aguento mais. Era: olhem, entendam, percebam que isso aqui era o que ia acontecer com vocês. Vocês estavam distantes de Deus. Antes de Cristo, irmãos, a nossa oração poderia até ser como a de Jesus. Antes de Jesus morrer na cruz e pagar o preço dos nossos pecados, nós poderíamos até dizer: Senhor, o Senhor me deixou sozinho. Mas hoje não. Hoje eu tenho acesso à graça e à misericórdia. A palavra do Senhor diz que nenhum daqueles que buscarem o Senhor, Ele vai lançar fora. A palavra do Senhor diz que se você dobrar os seus joelhos, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo. A palavra do Senhor diz que aqueles que se arrependem e aceitam Cristo, eles são transportados das trevas para a maravilhosa luz. Há uma esperança, há uma salvação, há uma verdade, há uma vida eterna que você pode experimentar desde que você creia no teu Salvador. Ninguém mais pode dizer: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Porque se você fizer essa oração a Deus, Deus vai dizer assim: não, eu não te desamparei. Jesus ficou desamparado, mas você não. Porque você pode estar nas mais densas trevas. Se você dobrar o seu joelho e clamar, no mesmo instante Deus vai estar com você. O Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Deus vai enviar um anjo lá para te tocar, para te restaurar, para te resguardar, para te colocar de pé, para te fortalecer. Deus não desampara os seus. Jamais, jamais
Ninguém pode bater no peito e dizer: ah, Deus me desamparou. Não. Ele está com você agora. Ele está cuidando dos seus. Ele nunca vai deixar você passar por uma situação que você não consiga suportar, porque Ele dá condições de você superar. A palavra de angústia de Jesus na cruz é uma palavra de esperança para mim e para você, porque a angústia que Jesus passou nós não suportaríamos, mas as lutas e as aflições desse tempo nós podemos vencer, porque Ele venceu por nós, Ele superou por nós, Ele conseguiu alcançar a vitória por nós. A cruz, irmãos, para quem não crê, é loucura. Para quem ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, a cruz não tem sentido algum. Mas se você já entendeu o sacrifício de Cristo no seu lugar, a cruz para mim e para você é salvação, é esperança. O autor aos Hebreus vai dizer assim: olhando firmemente para Cristo, autor e salvador da nossa fé, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para o motivo que nos dá esperança, a morte de Jesus e a vitória que Ele teve na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Como é que está o seu coração nessa noite? Está angustiado? Você está se sentindo apertado, com medo, triste? Eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, a palavra do Senhor nos dá uma orientação. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8, verso 7, diz assim. Vamos ler o verso 6 e o verso 7. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele todo o vosso cuidado. Em algumas versões vai dizer assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. São dias de angústia que estamos passando. Não podemos sair de casa, não podemos trabalhar, não podemos nem ir à igreja, não podemos nem nos reunir com o corpo de Cristo. São dias de angústia. Como vai ser, pastor, depois que passar toda essa luta? Como vai ser, pastor, depois que tudo isso se encerrar? A minha oração é que após tudo isso passar, após nós vencermos mais essa crise, se Jesus não voltar, é que nós vamos ser fortalecidos, se nós perseverarmos e confiarmos no Senhor. Se você aproveitar esse momento que você está tendo para orar a Deus, fortalecer seu relacionamento com sua família, fortalecer o seu relacionamento dentro do seu lar, construir um altar para Deus dentro da sua casa, de oração, de clamor. Na sua casa tem lugar para ter televisão, tem lugar para ter a mesa para o alimento, tem lugar para você dormir, tem lugar para você fazer tudo. E cadê o lugar para você buscar a presença de Deus? Cadê o lugar lá onde a sua família diz assim: olha, esse lugar aqui é o lugar que nós construímos o nosso canto de oração, e ali nós vamos colocar pedidos, vamos colocar agradecimento, e ali nós vamos estar sempre nos reunindo para orar. Irmãos, eu creio que Deus está permitindo tudo isso, nós pararmos tudo para fazer uma reflexão profunda de um evangelho que começa a precisar queimar primeiro dentro do nosso lar. Que história é essa de cristãos que dentro da igreja são fervorosos e dentro do lar são geladeiras, faz tudo dentro de casa, menos orar, menos ler a Bíblia, menos buscar Deus? Famílias que não têm coinonia, não têm comunhão, não tem nem relacionamento íntimo. Um não sabe o que está acontecendo com o outro, cada um faz o que quer. Não, irmãos, é tempo de olharmos para dentro de nós, do nosso relacionamento interno com Deus e da nossa casa. Eu estou fazendo isso, esses dias têm sido dias de profunda reflexão na minha vida espiritual. Será que a minha fé suporta não poder mais ir numa igreja?
Ou será que eu só consigo viver minha fé sentado no banco de igreja, escutando alguém falar para mim o que eu tenho que fazer, escutando alguém dizer para mim? Será que a minha fé suporta uma crise mundial, onde as pessoas não sabem o que fazer? Será que a minha fé tem força para suportar a angústia de não saber como vai ser o amanhã? E se amanhã as pessoas da nossa cidade estiverem contaminadas com a doença e tiver, o que eu vou fazer? A minha fé, irmãos, precisa suportar essa crise. A minha fé precisa ir além da dificuldade. A minha fé precisa estar alicerçada naquele que tem o controle. Em meio ao caos, o Senhor é Deus. No meio da maior adversidade, Ele governa, Ele reina. Quando Jesus clama lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus está dizendo: eu desamparei você para não desamparar eles, a minha igreja, o meu povo. Ele desamparou o próprio Filho para salvar eu e você. E Paulo escrevendo disse assim: olha, irmãos, se Deus foi capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer na cruz, no meu e no seu lugar, o que é que Ele não vai fazer por nós? A sua fé consegue suportar isso? A sua fé consegue ir além dessa situação? A minha expectativa é que sim. Que a sua fé tenha sido alicerçada na palavra de Deus. Que você seja um cristão maduro, capaz de suportar dias de angústia, porque essa angústia não chega nem perto do que Jesus passou. E ao passar por tudo isso, a minha oração é que no nome de Jesus nós venhamos a sair dessa crise fortalecidos. Sabe qual é a minha oração nesse momento? Deus, quando tudo isso passar, que haja um grande avivamento. Porque quantas vezes eu percebi que o problema não está no templo, no culto, na programação. A programação da igreja é ótima. Bons louvores, boa palavra, lugar agradável. O problema do evangelho não sair, não impactar o mundo, não está na programação litúrgica, não está na estratégia de evangelismo. O problema não é esse. O problema está em nós entendermos que ou vivemos a nossa fé, a começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ou começamos a brilhar onde nós estamos, ou vamos participar só de programações. O índice de pessoas que, ao serem infectadas pelo coronavírus, podem morrer é bem pequeno. O índice de pessoas infectadas pelo coronavírus que chegam ao óbito é pequeno. Provoca muitas mortes, porque ele tem um poder de contaminação exponencial. Como ele contamina muita gente, morrem muitas pessoas, mas o percentual é pequeno. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o índice de morte, de condenação para o inferno das pessoas sem Jesus é 100%, irmãos. Todos que não creem em Jesus vão para o inferno. A Bíblia é clara. João 3,36. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus tem a vida eterna. Todo aquele que não crê nem verá a vida. Jesus disse que a porta é larga e é espaçosa e muitos vão para o inferno. Ora, se um coronavírus, que tem um percentual pequeno de morte, já nos causa desespero, por que então, vou falar da nossa realidade de Cáceres, uma cidade como Cáceres, que tem 100 mil habitantes, eu vou dar um chute positivo aqui, eu vou ser mas muito otimista. Eu vou dizer assim: olha, Cáceres tem 10 mil cristãos fervorosos. Mas vamos dizer que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, alcance hoje 30% da população cacerense. 30% vão para o céu. 70% estão decretados a viver eternamente longe de Deus. Talvez seja o momento de nós refletirmos sobre a nossa fé,
sobre o nosso compromisso de salvar as pessoas, sobre a nossa responsabilidade de anunciar que Jesus não sofreu na cruz em vão, que o sofrimento de Jesus pode trazer vida para o ser humano. Que nós podemos acabar com a pandemia do pecado na vida das pessoas, levando elas a conhecerem Cristo Jesus. Quero convidar você para orar. Se você puder, eu queria que você desse as mãos aí. Se você estiver em família, se você estiver com mais alguém, se você não tiver, feche seus olhos junto comigo agora. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir graça e misericórdia do Senhor, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Vamos agradecer porque nós não somos desamparados, irmãos. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor se compadece de nós e nos dá a oportunidade de alcançarmos a vida. Amém? Oremos. Senhor, nós estamos aqui reunidos, te agradecemos, porque quando Jesus bradou naquela cruz, qual o motivo do Senhor o abandonar lá? A resposta é: porque o Senhor teve misericórdia de mim e de cada ser humano, que sem o sacrifício de Jesus jamais poderia alcançar a salvação. Porque se o Senhor não pôde estar com Jesus na morte por causa dos pecados, com quem o Senhor estaria? Quem poderia chegar até o Senhor, se nem mesmo com o seu filho o Senhor esteve, quando ele estava representando o pecado no mundo? Quando Jesus representava o pecado no mundo, até ele ficou longe do Senhor. Quem é que pode hoje, cheio de pecado, dizer: não, Deus vai estar comigo? Isso é um grande erro. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a visão, o Espírito Santo do Senhor abriu os nossos olhos para entendermos. E agora nós, cheios de fé e de esperança, louvamos e adoramos o teu nome, e pedimos ao Senhor que nos ajude a ter fé e força e capacidade de suportar as dificuldades e entender que a maior angústia nesse mundo é passageira, porque Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ir morar com o Senhor na eternidade. Espírito Santo de Deus, gera fé no nosso coração, abençoa-nos, ajuda-nos. Se tem alguém angustiado no seu lar, desesperado, que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, possa estar visitando. Que se tem alguém chorando em casa, dizendo: Deus me desamparou, que nessa noite ele perceba que o Senhor não desampara. Desde que nós estejamos em Cristo, nós alcançamos graça e misericórdia, em nome de Jesus. Que essa palavra, Deus, possa ser completada pelo teu Espírito, que possa trazer frutos espirituais na nossa vida, que a nossa fé não seja abalada nesse momento de angústia, mas seja fortalecida através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré nós oramos assim. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Continuamos com o nosso relógio de oração, continuemos em oração, buscando a Deus, confiando no Deus que cuida de nós, e vamos avançar, irmãos. Vamos avançar, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para cumprir. Deus abençoe a sua vida.